Eu vou convidar a todos para estar abrindo a Bíblia Sagrada e carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3. Vamos juntos lá, em nome do Senhor Jesus. Por diversas vezes Deus nos deu mensagens com essa passagem bíblica, mas Deus tem algo para falar em nossos corações e Ele optou, pelo seu Espírito, em nos trazer a mesma mensagem, ou seja, esse mesmo versículo que diversas vezes nós tivemos a honra de estar pregando pela direção do Espírito Santo. A palavra está em Romanos 3, versículo 23. Todos encontraram? Paulo aos Romanos, ou simplesmente Romanos, capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Outra tradução diz: porque todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Amém? Vamos fazer nossa oração para que o Espírito Santo venha testificar em cada coração, em cada mente, o propósito que Ele nos trouxe essa mensagem. Entre na presença do Altíssimo mais uma vez, juntos como igreja, em nome de Jesus. Senhor Deus, mais uma vez unimos a nossa fé, unimos a nossa oração no único propósito, Senhor, de te agradecer pelo privilégio de estarmos aqui vivos com o teu fôlego sobre nós, para aprendermos das Escrituras Sagradas, com o teu Espírito em nós, testificando da verdade, Senhor, para a tua exclusiva glória. Que venha uma unção, Senhor, sobre a boca desse mensageiro do Senhor, sobre esse microfone, sobre esta igreja, o teu povo que aqui se encontra, e até nos ouvintes que estarão nos ouvindo pela internet, em nome de Jesus. Que todos possam, Senhor, ao término desta mensagem, receber um renovo espiritual de uma tal forma que possamos lá fora, Senhor, ao sairmos desta igreja, ao sairmos desse culto, podemos estar praticando e vivenciando a vida abundante que Jesus Cristo veio nos trazer para a glória do Deus Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, igreja? Graças a Deus por isso. Vamos ler de novo ali. Quantos pecaram? Todos. Então está bem claro isso, né? Quantos encarecem da glória de Deus? Todos aí, né? Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Eu quero meditar com a igreja sobre a vida de alguns homens de Deus, para podermos compreender um pouco melhor essa mensagem. Eu vou falar um pouco de Abraão. Nós sabemos todos nós que Abraão é chamado nas Escrituras Sagradas como o homem, o amigo de Deus, né? Lá no capítulo 12 de Gênesis, não vou ler todas as passagens, porque eu quero crer que todos aqui conhecem as Escrituras e sabem que Abraão recebeu um chamado, né? Aleluia, Jesus. Aqui então, nesse momento do chamado dele, ainda era Abrão, depois passou a ser chamado pai de multidões, né? Abraão, glórias a Deus. Então aqui diz assim, que Deus fala com ele no seu chamado, né? Ora, o Senhor disse a Abrão, sai capítulo 12 de Gênesis, versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai da tua parentela, ou seja, sai da tua terra e do meio da tua parentela e da casa do teu pai, vá para a terra que eu te mostrarei. E aí o Senhor promete algo tremendo na vida dele, versículo 2, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Diga glórias a Deus. Olha, um homem desse jeito aí, né? E a Bíblia chega com chamá-lo de o homem, não é o homem, é o amigo de Deus. Olha que bênção, o amigo de Deus. E ele provou que é realmente amigo de Deus em várias situações, né? Já começando aqui no chamado dele. Não disse não, ele realmente cumpriu todos os propósitos de Deus. Saiu da terra, saiu do meio da parentela. Eu quero crer que todos já conhecem as Escrituras, sabem o que ele abriu mão, né? Coisas que muito menos Deus nos pede hoje, muito mais difícil é de alcançar tal fé, né? Mas mesmo assim, vamos falar um pouquinho desse grande homem de Deus, que é chamado o homem, um amigo de Deus. Estou falando de homem hoje, né? O homem é Davi depois, o homem segundo o coração de Deus. Mas Abraão é chamado de o amigo de Deus. Este homem com esse título na Bíblia, o amigo de Deus, que a gente, ao estudar as Escrituras, a gente percebe que ele é considerado tal, inclusive o pai da fé de todos os cristãos, de todos os judeus, enfim.
Tremendo, né? E todos aqueles que creem no Deus vivo, no Deus de Israel, é bendito porque é a fé de Abraão esta. Então, amados, é um homem que você olha para ele e fala, um homem desse não pode estar enquadrado em Romanos 3, 23, porque todos pecaram. Mas Abraão pecou. E aí eu queria mostrar para os irmãos. Qual foi o pecado de Abraão? Bom, vamos lá. Deus fez essa promessa, você acabou de ver, que dele faria uma grande nação. Abraão tinha uma mulher que chamava Sara, na época ainda era Sarai, né? Depois ela foi transformada em nome dela, mudado para Sara. Eles não podiam ter filho porque ela era estéril, e além disso já estava em idade bem avançada. E aí recebe a promessa de que Deus daria um filho ao casal. E ela então ri disso, quando ela é informada disso pela condição em que eles se encontram, isso lá na frente, quando já estão no deserto, já estão caminhando, ela já está com 90 anos, ele está com 100 anos de idade, já se interrompeu o período dela, da regra dela, né? O período da fertilidade que ela deveria ter, embora ela não tinha, ela era estéril, mas ela estava com 90 anos, né? E aí Deus manda esse recadinho e ela ri, né? E aí tudo bem, ela ri, é até perdoável, porque é como uma religiosa hoje, né? Eu vim até conversando no caminho com uma irmã a respeito de uma pessoa religiosa, que é o convívio dela, e eu falei para ela o que eu falo para a igreja, né? Esses nós temos que ter muita misericórdia, porque embora eles falam que têm a fé no mesmo Deus que nós temos, nós temos que ter muita compaixão, muita misericórdia, porque eles não têm conhecimento, e muito menos entendimento, né? Porque o entendimento vem do conhecimento, o primeiro conhecimento, e junto com o entendimento, com o conhecimento, se estivermos ligados em espírito, recebemos o entendimento, que é chamado discernimento, que vem da mente de Cristo, né? Pelo seu Espírito Santo. Mas enfim, então é até compreensível, ela não teve um encontro com Deus, mas Abraão teve um encontro com Deus. Deus falou face a face com Abraão. Então, onde está o erro de Abraão aqui? Se você for estudar as Escrituras, você vai observar que a mulher dele, quando então é exortada a crer que vai receber um filho, né? E ela então vai se apressar em querer fazer. Somos apressadinhos aí, né? Que muitos encontram-se em nosso meio, né? No meio cristão, que põe uma campanha, põe uma causa, mas tem uma ansiedade, tem uma coisa assim dentro de si que quer que seja ontem. É normal que cada dia mais essa velocidade do tempo, a luz, acende aqui, está acesa, apertou o botão, está acesa, você dá um enter, já está falando com o mundo inteiro, entendeu? Então essa velocidade faz com que o homem se torne ansioso, tem o seu lado bom e o seu lado negativo, e isso é uma falha do ser humano, né? Que vem, nós não devemos andar ansiosos com nada, porque temos a eternidade. Se você queria, amém ou não tem? Amém. Então Deus não quer que nós andemos ansiosos com nada. A ansiedade não é um sentimento que vem do coração de Deus, é óbvio, né? Mas nós temos esse detalhe, esse defeito, né? E assim a Sara também, mas ela não teve um encontro com Deus. Aí está o detalhe. Você está tendo encontro com Deus constantemente na palavra? Ele tem falado com você? Então Deus falou com Abraão também. Então aí é diferente. Ela é perdoável, a ignorância dela de rir, mas Abraão jamais poderia ter caído na cilada de ouvir a ela, assim como Adão ouviu a Eva, né? Quando ela então fala, marido, eu vou fazer o seguinte, já que Deus falou para não ter um filho, é impossível isso acontecer, mas eu vou fazer o seguinte, eu já sei que ele quer, porque eu não tinha pensado nisso. Olha, conclusão da carne, né? Eu não tinha pensado nisso, mas com certeza é aquela situação que nós podemos fazer, que é fazer você deitar-se com uma das minhas concubinas. Eu vou escolher uma delas e vou dar para você deitar com ela, então você vai gerar um filho com ela, aí nós vamos ter um filho. E isso aconteceu e gerou. Então Abraão ouviu a voz dela, sabendo que Deus havia falado com ele. Se Deus quisesse que fosse assim, Deus falaria claramente, Abraão, fale para sua esposa separar, né? Assim Deus falaria, mas Deus não falou isso. Deus falou que daria um filho para os dois, né? E aí acontece, ele mesmo assim ouviu a voz da mulher, e a mulher naquele momento estava com um espírito que não é de Deus, porque fez com que ele cumprisse uma coisa pela ansiedade dela. E o pecado de Abraão foi justamente isso, deitar-se com a escrava, ter um filho com outra mulher, sendo que Deus havia prometido que Deus agiria no sobrenatural, daria um filho a uma mulher de 90 anos e estéril.
Aí é Deus mesmo, né, amados? Amém ou não amém? A igreja está ligada aí? Então, mas vamos entender aqui. E qual foi a consequência desse pecado? Eu poderia pegar as escrituras e ler tudo isso que estou falando, mas eu estou procurando resumir, porque nós vamos falar de outros grandes homens de Deus também. Qual é a consequência do pecado dele? Nós sabemos qual é, né? Primeiro, ele teve que renunciar um filho, porque gerou uma contenda, uma divisão entre a escrava Agar, que era egípcia, que deitou-se com Abraão e gerou um filho com ele, e ela se achava dona do pedaço, né? Porque com 12 anos de idade já estava um menino, e Abraão era apaixonado por Ismael, o filho com a escrava, e ainda não tinha vindo o filho da promessa, porque Deus, então, como sempre ele faz, nós atrapalhamos os planos de Deus, ele vai retardar as bênçãos nas nossas vidas, né? Quando você atrapalha os planos de Deus, quando você não tem a paciência de esperar Deus agir, você acaba atrapalhando e prolongando a bênção que deveria ter chegado já. É muito por isso que Deus manda alertar a todos os seus filhos para que fique na presença dele e não receba essa acusação sobre a tua vida. Não fique ansioso com coisa alguma neste mundo, amém? Não fique ansioso. Então ela gerou esse problema todo. E a consequência primeira foi que ela então não suporta mais olhar para a cara da escrava Agar, porque a escrava está se achando a dona da casa, porque o filho dela é tudo para o Abraão, e realmente ele desejava muito ter um filho. O sonho maior de Abraão era ter um filho, e a escrava deu para ele esse filho, uma ordem da própria esposa. E aí o que acontece? Deus vê a maldade da escrava Agar em agir de forma desleal na casa. Deus chama Abraão e fala: Abraão, dispensa essa escrava com o filho dela. Mas é filho dele, gente. Então qual a primeira consequência que Abraão teve do pecado? Ter que abrir mão de um filho, já que ele estava apaixonado pelo filho. Um filho de 12 anos de idade. Você parou para pensar já? Quantos tem filho com essa faixa etária aqui? Já teve filho com essa faixa etária? Imagina. Olha o amor que você tem por esse filho e você tem que abrir mão dele, para nunca mais ver ele. E aí? Essa foi a primeira consequência do pecado de Abraão, por não ter obedecido à voz de Deus, por ter simplesmente dado ouvido a outra situação que não veio do coração de Deus. Esse foi a primeira grande consequência do pecado de Abraão. A outra grande consequência, até hoje vivenciamos ela, porque segundo os teólogos, né, isso é comprovado realmente, os árabes são descendentes da escrava Agar. Eles são provenientes, os árabes são provenientes da escrava Agar com Abraão. Por isso que eles reivindicam a terra por ser o primogênito de Abraão. Eles reivindicam a terra lá, né? E aí Israel é consequência do filho de Sara, o filho da promessa, que é Isaac. Amém ou não amém? Então não preciso entrar nesse mérito, mas eu quero crer que a igreja já sabe disso. O que acontece até hoje? Inconformado com isso, o povo árabe, eles querem tomar as terras, né? São os muçulmanos ali, enfim, né? Eles querem tomar as terras de Israel. E aquele conflito que você vê até hoje lá, entre os dois povos que não se dão de forma alguma, porque um era descendente de Ismael, outro descendente de Isaac, né? Ismael é o povo da escrava Agar, Isaac do filho da promessa, que são judeus. Enfim, aí você vê que nesse momento há um conflito justamente pelo pecado de Abraão. Então, diga para o irmão do seu lado: todo pecado tem a sua consequência. Isso é inevitável, amados. Tem. Vamos passar por uma outra situação. Eu não quero entrar no mérito aqui mais de Abraão, só queria que você visse que um homem, como a Bíblia chama de amigo de Deus, tem pecado. Por isso que a palavra de Deus não mente, amados, porque todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Vamos a um outro grande homem de Deus, que Deus mandou separar: Moisés. Olha só, Moisés, não precisa nem falar muito, né? Moisés é simplesmente considerado o Messias de Israel, o primeiro Messias de Israel literal, ou seja, no mundo físico. E o segundo e grande verdadeiro Messias, nós sabemos quem é, né? Aí não é só de Israel, é do mundo inteiro, né? Jesus Cristo, né? Mas a mesma missão, observe, nós traçamos aqui um paralelo num culto de dias atrás, ou meses atrás, entre Moisés e Jesus, né? E vimos as coisas como são ali exatamente as mesmas, né? Moisés caçado para ser morto pelo imperador da época, o rei, né? E ele foi levado
ao Rio Jordão. Você sabe de toda a história, né? Ele foi colocado num cesto e Deus caminhou para que ele fosse levado a filha do faraó, né? A princesa, e ali cresceu como um príncipe, que acabou crescendo como um egípcio, né? Ou seja, participou de toda a realeza do império da época. Mas o que coincide com Jesus aí é que Jesus nasce também como rei, como Senhor, como príncipe, né? Nosso príncipe da paz, amém? Só que ele também tem um detalhe: ele também é procurado pelo rei da época, né? Herodes manda caçar então todos os meninos, manda matar todos os bebês que nascessem, porque havia um anúncio que o Messias estava ali, assim como Moisés. Então há vários paralelos entre a vida de Moisés e Jesus, e um é chamado o Messias do Velho Testamento e o Messias de Deus verdadeiro, né? Que é o eterno Jesus Cristo. Mas enfim, então um homem desse, você olha para a vida dele e fala, não tem como um homem desse ter pecado, né? Depois de conhecer a Deus, né? De receber o chamado, pois bem, então mesmo depois disso, levando em consideração que vamos ignorar o velho passado dele, né? O passado da velha criatura do Moisés, vamos considerar só a nova fase do chamado após a sarça, após receber a unção, a glória de Deus sobre a vida dele. Moisés então foi usado tremendamente para libertar o povo de Israel, né? Lá do Egito, da escravidão. Fez exatamente tudo o que Deus havia mostrado para ele, e Deus, através de Moisés, mostrou a sua própria glória, com aquelas pragas, com o mar aberto, enfim, Deus mostrou a glória dele na vida de Moisés, aquela coluna de fogo, né? À noite iluminando o caminho, protegendo Israel, durante o dia a nuvem cobrindo eles para eles não se queimarem, era Deus ali com as mãos apoiando, né? Então, coisa tremenda, a glória de Deus estava sobre Moisés, e ninguém tem dúvida disso, amém ou não amém? Mas eu convido a igreja a ver o pecado de Moisés. Abra, por favor, ninguém quer desmoralizar nenhum homem de Deus aqui, eu só quero dar cobertura pelo Espírito Santo à palavra de Romanos 3:23, porque todos pecaram e todos carecem da glória de Deus, amém? Então vamos em Números capítulo 20, por favor. Números capítulo 20, vamos entender, vamos estar ligados à mensagem, porque Deus vai falar ao seu coração esta noite. Você não vai sair daqui em nome de Jesus sem ter o discernimento desta mensagem, amém? Então vamos lá. Qual foi o pecado de Moisés, será, hein? Bom, o pecado de Moisés é simples, amado. Ele cansou-se, porque não é fácil não, só Deus sabe, só quem Deus e quem mora comigo, às vezes nem ele sabe o que eu passo, como um líder de 100 e poucas pessoas. Eu fico imaginando Moisés, só de homem de idade militar, 2.800.000 quase, fora as mulheres, fora os velhos e crianças, 5, 6 milhões era no mínimo ali, né? Então imagina esse homem, o que ele passava. Quem está comigo sabe do que eu estou falando, a luta que é, às vezes, o que nós passamos como homens de Deus, né? Então, eu fico imaginando, fico tentando comparar, falo, meu Deus do céu, um homem desse tem que ter um lugar especial, né? Mas enfim, mas pecou, todos pecaram. E onde que ele pecou? Ele cansou-se, irou-se. Uma hora ele irou-se de tal forma de ver o povo murmurar após todos os sinais que Deus fez através dele, atravessou o Mar Vermelho, foi as maravilhas que Deus fez, só que eles passaram por lá de lá, já começaram, depois de uma festa, começaram a murmurar, queriam comida, depois queriam isso, queriam aquilo, queriam água, enfim, começaram a murmurar, e Deus então, ele vai para Deus e fala, Senhor, esse povo eu não aguento mais, Senhor, esse povo acabar me linchando, olha como eles estão irados, eles estão com sede, o que eu faço? Deus fala para ele assim, Moisés, pega Arão, o sacerdote, teu irmão, e vá para onde eu te mandar. Leva consigo ali o povo, o rebanho todo, e vai chegar em um determinado lugar. A hora que você chegar em um determinado lugar, você com o cajado que eu te dei, você vai falar com a rocha, né? Vai tocar nela e vai falar para a rocha dar água. Vamos ver o que aconteceu então? Vamos lá. Capítulo 20, versículo 2. Todos encontraram números aí? E não havia água para a congregação. Então se congregaram contra Moisés e contra Arão. O povo contendeu com Moisés e falaram, dizendo, antes tivéssemos expirado, morrido, quando expiraram nossos irmãos, quando morreram nossos irmãos perante o Senhor. E por que trouxestes a congregação do Senhor a esse deserto?
para que morramos ali, nós e nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito, para nos trazer a este lugar mau, lugar de não semente, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram diante da congregação, à porta da tenda da congregação, e se lançaram o seu rosto sobre o chão, E a glória de Deus então lhes apareceu. Amém? E vamos ver que Deus falou com eles aqui. E o Senhor falou a Moisés dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão e teu irmão, e falai à rocha. Fazer o que com a rocha? Falai à rocha perante os seus olhos, e dará a sua água, e assim lhes tirarás a água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara diante do Senhor, e como lhe tinha ordenado, e Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhes: ouve agora, rebeldes. Irmãos, quando Deus manda um profeta fazer uma pregação, igual hoje, ele falou: filho, você hoje vai falar com voz mansa, vou colocar uma unção bem calma sobre você, porque eu quero que você fale com carinho com minhas ovelhas. Tem bastante ovelhinhas feridas hoje. Então vai passar um anjo, vai tocar cada um, vai tocar com uma unção, vai curar um, vai curar outro, vai arrancar, sabe? Tem muita ovelhinha ferida no meu rebanho devido aos tempos finais. E hoje você vai falar manso, eu não vou deixar que venha nenhum sentimento, que às vezes vem sobre a gente, sentimentos que vêm de Deus. E às vezes nós estamos aqui como Jesus, aquele dia, virando a mesa, dando de dedo. Então a gente fala aqui pela unção do Espírito Santo. Mas vocês vão achar estranho hoje. O Senhor falou: você vai falar mansinho com eles. Agora, se eu me atrever a começar a dar de dedo e gritar aqui agora, quando Deus fala para não fazer isso, aí eu vou estar desobedecendo a voz de Deus. Entendeu? E é o que Moisés começou a fazer. Moisés vai lá com a rocha e fala com a rocha, dá água para esse povo. Amém? Ele foi lá e falou com a rocha. Vamos lá? Começa daí, ó. Já começa gritando com o povo, chamando eles de rebelde. Deus não falou para ele dar bronca em ninguém. Eles estavam com sede. Deus entendia que eles estavam com sede. Só que eles não deveriam murmurar, mas eles estavam com sede. Mas Deus compreendeu. Não deixa. Vamos lá. Então vamos lá. Versículo de número... ouve agora, versículo número 10, a parte B. Ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Tiraremos, olha aí, tiraremos. Ele e o Arão, então, está chamando ao segundo pecado dele, ó, chamando a glória de Deus para ele. Vem, igreja, eu vou libertar vocês, eu vou pôr minhas mãos sobre você, você vai ser liberto hoje. Eu nunca falei para você chamar alguém para você libertar. Quem liberta sou eu. Até assim de Moisés cometendo um monte de erros desse tipo aqui, ó. Deus falou: vigia, filho, vigia, porque são pequenos detalhes que fazem os homens, meus homens, pecarem, mesmo aqueles que eu escolhi. E olha aqui Moisés aqui, ó. Primeiro ele não fala com a rocha, você vai ver que ele está irado ali, ele aproveita, né? O que ele faz? Ele dá um grito e chama um povo de rebelde, né? Ele fala: você quer ver nós darmos água para vocês através dessa rocha aqui? Você acha que isso é possível nós fazermos isso? Nós fazemos isso. Olha aí, vamos lá então. Então Moisés levantou a sua mão, versículo 11, e feriu a rocha. Fez o que com a rocha? Ele feriu a rocha, né? Feriu a rocha quantas vezes, hein? 2 vezes, com a sua vara, e saíram muitas águas. Beberam a congregação toda dos animais. O Senhor disse a Moisés e Arão: porquanto não me crestes a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Ou seja, você não vai entrar na terra prometida para esse povo. Então qual foi o pecado de Abraão, de Moisés aí? Desobedeceu a instrução do Senhor. Deus mandou fazer uma coisa, ele fez outra. Desobediência. Segundo, irou-se e pecou, porque ele não era para bater na rocha, ele bateu na rocha, e ainda chamou o povo de rebelde e chamou a glória para si. Então num só
versículo você viu quantos pecados cometeu Moisés. Amém, igreja? Consequência desse pecado, não entrou na terra prometida. Põe tua mão no coração e fala: misericórdia, Senhor. Olha, irmãos, para pensar, se o Deus justo não perdoou Moisés depois de tudo que Deus fez com Moisés, hein? E Moisés naquela ocasião não foi digno de entrar na terra. Não é que Deus não perdoou ele, eu retiro essa palavra, eu coloco a palavra correta. Deus não lhe deu permissão de entrar na terra prometida. Amém, igreja? Porque perdoado está o homem de Deus, assim como Deus também tem disposição de nos perdoar o tempo todo. Só que tem que vigiar, porque todo pecado tem uma consequência. Amém, igreja? E todos pecaram, amados. Vamos falar de um outro grande homem que era para ser um dos juízes, e foi por um bom tempo um dos juízes. Aqui quem fez escola bíblica, os alunos da escola bíblica sabem, se eu perguntar, algum vai responder, só não vai responder por timidez, mas já batemos tanto nessa tecla que eu sei que algum vai saber, vai lembrar que os juízes são quem? São os homens ungidos para julgar o povo de Israel, né? Não é para julgar o povo, mas para julgar os povos que atacavam o povo de Israel. Então não era para julgar o povo de Israel, é um juiz a favor do povo de Israel. Então o livro de Juízes é repleto de juízes que Deus levantou, e Sansão é um deles. E por consequência, Deus foi à mãe de Sansão e disse: olha, mulher, você é estéril, você vive me pedindo um filho, eu vou dar um filho para você. Só que esse filho, eu quero que ele seja nazireu. Sabe o que é nazireu, igreja? Nazireu é consagrado, tá? É um separado, um consagrado. Ele é nazireu, ele vai ser nazireu. Ele é meu, ele é consagrado para mim. Então o sinal que eu quero que você deixe nele, para que todos saibam que ele é um nazireu, é que você não corte o cabelo dele nunca, tá? Então esse é um trato que eu faço com você, é o voto que eu faço com você. Eu vou te dar um filho que tanto você quer, só que ele vai ser um nazireu, vai ser um separado, um consagrado a mim. Ele vai, porque Deus já tinha plano de torná-lo um dos juízes, que seria através da sua força. Para você ter ideia, o Sansão, ele tinha capacidade de matar num só golpe. Isso é a Bíblia que diz, amado, e a Bíblia não é a palavra do homem. Num só golpe, quando ele girava a arma que eles tinham, aqueles ossos grandão, né? Tem um nome que fala daquele osso, só que eu não sei o nome agora. Mas ele estava num giro 360 graus, num só golpe daquele lá, ele matava mais de 1000 homens adversários. Num só golpe. Olha a força que tinha esse homem, né? Era força sobrenatural, não era uma força humana, né? Era uma força sobrenatural, porque ele era nazireu. Então ele deveria fazer o quê? Não sabia disso, que ele era um nazireu, e o símbolo era o cabelo comprido. Ele tinha o cabelo comprido, e o cabelo simbolizava no mundo espiritual a sua força e o seu pacto, o seu voto com Deus, o Deus com ele, tá? O que aconteceu? Não precisa nem dizer, é uma historinha que qualquer criança sabe, né? Ele se apaixonou por uma mulher filisteia, a mulher do povo inimigo. Por isso que Deus fala para você, meu irmão, minha irmã que é cristão: não vos junteis com um jugo desigual. Não vos junteis com um jugo desigual, que pode haver entre a treva e a luz de sociedade nenhuma. Amém ou amém? Mas tem mulher e homem que eu sei aonde tem a cabeça, que acha que vai converter alguém que é do mundo. É mais fácil ele te levar para o mundo que você converter ele. Ah, meu amor, o amor é ilusão, amado. O amor é engano do coração. Experimenta para você ver se Deus está mentindo. Deus não é nenhum nem dois modelos, são vários exemplos. Toda vez que você se junta com um jugo desigual, quer seja em sociedade, quer seja em relacionamento, você vai quebrar a cara. Porque Deus não é homem para mentir. Ele é Deus, amados, ele sabe o que está falando. Há casos, é lógico que ele pode mudar a história todinha, é lógico, mas eles são exceções, como há exceções em tudo. Mas não creia que a sua causa é exceção. É melhor, na dúvida, obedecer. Amém? Obedeça e fica na presença do Senhor, porque as coisas de Deus não são confusões. Amém? Mas infelizmente, o que aconteceu com Moisés? Ele se apaixonou, se encantou com uma mulher filisteia. O povo filisteu era inimigo de tinha ódio mortal dos judeus, dos israelitas. O problema é que essa fase aqui, por causa de Sansão, eles tiveram uma bandeirinha de paz meio que na marra. Olha, paz, paz.
mas por causa de Sansão, porque eles não tinham coragem de enfrentar Israel por causa de Sansão e por causa das histórias do Deus de Israel. Amém ou amém? E todos viam que aquela força não era uma força comum, tinha que ter um segredo. E aí então, quando ele se apaixona por uma filisteia, Dalila, o que acontece com ele, todo mundo sabe, ele fica cego, a tal ponto de o rei dos filisteus descobrir isso e falar: ó, vamos lá, oferece um dinheiro, essa mulher aí é a mulher do mundo mesmo, né? É a mulher que costumava ter suas relações, né? Você sabe o que eu estou dizendo? Então essa mulher aí é uma mulher qualquer, ela gosta de dinheiro, oferece dinheiro para ela, que ela com certeza vai descobrir o que nós queremos descobrir, qual o segredo da força de Sansão. E aconteceu, ele tinha um propósito, era para nunca cortar o cabelo, e ele não deveria contar esse segredo para ninguém. E infelizmente, através do coração enganoso e por se ter uma relação com ímpio, né? Ele fez o quê? Acabou confessando, entregando numa cilada, que todos que conhecem a história, e a consequência, você sabe qual é a consequência, né? Ele perdeu a sua própria vida, né? A consequência do pecado dele foi que ele perdeu a própria vida. Amém? Porque qual que é o final dessa história? Ele então é iludido, no dormir é cortado o cabelo dele, ele perde a força, porque a força não estava no cabelo, mas sim no propósito, na obediência com Deus. Ele deixou de ser consagrado. Amém ou amém? O que acontece então? Ele é preso, é exposto ao ridículo, né? É furado os seus 2 olhos, é levado para exposição numa festa, dentro de um salão grande do rei dos filisteus, porque após aquela festa, com certeza o próximo passo era atacar Israel, com certeza. Aí colocam ele amarrado, acorrentado, bem no meio do salão, e eles fazendo uma festa: derrotamos a força de Israel. Olha aí, ó. E ele é amarrado entre 2 colunas. Aí ele observou que ele estava bem no meio do salão. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, olhou a coluna, outra coluna, corrente. Ele falou: pera aí, essas 2 colunas, se ela cair, cai igual se derrubar essas 2 colunas aí, ó, cai aquela parede todinha aí, ó. A igreja concorda, entende? É o que sustenta essa laje aí, essas colunas aí. Derruba essas 2 do meio e vê o que acontece. Aí aconteceu, Sansão observou que se ele, amarrado ali, recuperasse a força dele, ele então poderia fazer o que ele? Fazer uma matança geral, né? E a todas as autoridades, porque estava reunido ali toda a autoridade, toda a alta cúpula dos filisteus, né? O que acontece? Ele vai e se arrepende amargamente. Que pena que às vezes Deus tem que permitir que você chegue à beira da morte para se arrepender. E não é isso que Deus quer, meu amado. Amém? Não é isso que Deus quer para você. Deus quer que você entenda, enquanto você está aí, ó, louvando, saúde, glorificando, para você ser um instrumento de Deus. Era para Sansão ter uma vida prolongada, era para continuar a ter uma história bem longa, como um dos grandes juízes de Deus. Porém, essa mancha negra na página do livro da vida dele está, que ele se juntou com uma inimiga, deitou-se com uma mulher prostituta e inimiga, se apaixonou por ela, entregou tudo aquilo que Deus havia falado que ela fazia, fez o contrário do que Deus falou, e ali naquele momento ele olha para um lado, ele não olha, ele sente que ele está, né? Perdão, que ele está cego, precisando me corrigir, como é que ele vai enxergar? Mas ele percebe que ele está amarrado a 2 colunas, e com certeza, ali naquele momento ele tem um discernimento, que ele está num salão, ele está ouvindo toda aquela bagunça toda, ele fala: peraí, Senhor, se eu estou onde eu estou mesmo, pensando onde eu estou, me dá de novo aquela força. Mas ele chora ali no espírito, ele amargamente ele chora e pede perdão para Deus: eu pequei contra o Senhor, mas me dá de novo aquela mesma força, porque se eu derrubar essas colunas aqui, esse povo não vai mais ficar zombando do Senhor e do nosso povo, e eu peço perdão, mas você vai morrer com esse povo, vai cair todo esse peso em cima de você, que eu morra, mas pelo menos vou morrer fazendo a obra do Senhor. Diga glória a Deus. Então ele pecou, mas ele pagou, o preço do pecado dele foi a própria vida. Amém? E quem conhece a história sabe que ele, então, Deus restitui a força que ele tinha, e ali ele então derruba todo aquele salão e mata todos aqueles homens que estavam ali, né? Vamos para o último homem que Deus me tocou de falar um pouquinho mais detalhadamente
Nós estamos ainda dentro daquele contexto de Romanos 3, 23. Não saia desse foco, amém, igreja? Isso aqui é um culto racional, viu, amados? É para você não só conhecer a verdade, para você entender a verdade e quando sair daqui aplicar na sua vida lá fora, amém? Então todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Esse culto é para que você não caia numa grande cilada do inimigo, que é aquela cilada famosa, que ele faz você pecar, depois fica te acusando. Você vai para a igreja, você vai louvar, você vai tocar, você vai interceder, você vai tomar conta da morte, você vai pegar na mesa, você vai ficar tomando conta das crianças, você vai colocar alguma coisa no altar, você está orando. Você acha que é glória? Você acha que Deus está ouvindo a tua oração? Quando já ouviram de setas como essa, uma voz espiritual maligna falando isso, diga amém. Porque todos pecaram e todos carecem da glória de Deus, amém ou amém? Então escutem bem, o que Deus está querendo nos ensinar essa noite, amados, é que no final você vai entender. Por enquanto é que você tem esse discernimento, que mesmo os grandes homens de Deus, os quais são até referência para muitas igrejas, para muitos homens e mulheres na fé, são referência. Você está vendo que eles são homens falhos. Agora vamos falar de Davi, né? Grande Davi, o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. E Deus amava Davi de tal maneira que Deus honrou tudo que prometeu a Davi. Ele era fiel com Deus e Deus era fiel com ele. Para você ter ideia, ele foi ungido para ser rei. Todas as batalhas que ele enfrentou, Deus estava com ele, ajudava ele, vencia as batalhas por ele. Mas o que aconteceu um belo dia? Ele resolveu falar assim: não vou para a igreja hoje não, vou ficar em casa. Tá bom? Viu? Davi falou: não vou para a igreja hoje não. Quer dizer, não vou para a batalha hoje não. Vou ficar em casa hoje, vou curtir um pouquinho, estou um pouco cansado. Quando eu ouvi essa voz, falava: fica em casa, está cansado. Não precisa responder, mas amém ou amém? Davi ouviu essa voz também. Vai para a guerra hoje não, fica em casa, curte um pouquinho aí o palácio que você tem, as mordomias que você tem, dá uma curtidinha. O povo já está acostumado, essa batalha é fácil, é moleza. É isso mesmo, não vou para a igreja hoje não. O povo que ore lá por mim, deixa o pastor lá, não se preocupa não. Eu vou dar uma passadinha com a minha esposa, eu vou no shopping center hoje com ela, né? Eu vou dar um pulinho hoje vou comer algo diferente, eu vou no restaurante, né? A igreja está lá, tem 7 dias na semana, é só 3 dias, mas é um a menos, uma a mais, não vai fazer conta não. Diga para o teu irmão do lado: faz conta sim. Amém? Seus irmãos estão em batalha, você está em deleite. É o que o Espírito Santo manda dizer. O povo está reunido e você está em deleite. Eu estou falando pelo Espírito de Deus, amados. Muitos de nós, às vezes, sabemos que a igreja está em batalha, que a igreja está reunida em batalha. Nós estamos no deleite. Davi pecou também. Ele estava sabendo que o povo estava indo para a guerra, mas ele quis curtir, ele quis dar uma curtidinha na casa. E cabeça vazia, oficina de quem? A igreja está ligada. É um ditado mundano, mas cabe bem aqui, pelo Espírito Santo me permite falar. Ele vai dar um pulo na sacada, dá aquela esticada, fica olhando a cidade de Davi, Jerusalém, que maravilha. Opa! Olha que mulher bonita, hein? Cobiçou a mulher de Urias. Observou ela, chamou a atenção, a beleza dela, chamou os seus mais próximos: vem cá, quem é aquela mulher lá? Aquela é Batseba, é a mulher do comandante Urias. Cadê Urias? Urias está na guerra. Chama ela vir para cá, deixa eu conversar com ela um pouquinho de perto. Não precisa nem falar mais nada, né, igreja? A igreja sabe o que aconteceu o resto, né, Marcos? Então tá bom. Aí então ela fica grávida, né? E ele fica apavorado: poxa, ela foi grávida. O que eu faço agora? Ele tenta de toda maneira fazer Urias seu pai.
né? Chama Urias da guerra, vai lá buscar Urias, vem para casa, tua mulher está com saudade de você. Vai lá, fica com a mulher lá, mas está tendo guerra, vou para a guerra não, você não vai para a guerra não, fica com ela, não quero ir, eu quero ir para a guerra, eu sou homem de guerra, eu quero defender meu rei, meu... Você sabe da história toda, né? E Davi não consegue convencer de ficar com a mulher, e ele então vai ser revelada a verdade, aquele filho não é de Urias, porque o tempo não vai bater, e agora? O que eu vou fazer? A única solução é matar esse homem. Misericórdia. Não tem outra solução. Vai ser um escândalo, mas eu vou ter que matar esse homem. O homem, segundo o coração de Deus, faz uma armação, não põe a mão, mas coloca ele numa situação que ele, com certeza, vai voltar morto da guerra. Não voltará da guerra. E é o que acontece. Então, quais foram os pecados dele? Negligência. Primeiro Deus me fala aqui, ó. Eu ia falar adultério, mas negligência é o primeiro deles. Porque o povo estava em batalha e ele estava na casa dele, no deleite. Segundo pecado, adultério. Terceiro pecado, qual foi? Homicídio. Misericórdia. Amém, igreja? O que acontece então agora? O que acontece? Todo pecado tem uma. Então Natan chega lá e fala: ô Davi, eu vou te contar uma historinha bem bacana. Aí o Natan conta uma historinha para ele. Olha, havia um homem, viajante, assim, ele conta uma historinha que faz, ele na verdade está falando de Davi ali, né? O que eu faço? O que faz com um homem desse que tinha um monte de ovelha, mas resolveu matar, pegar justamente a ovelhinha, porque só tinha uma ovelhinha. E o que faz com um homem desse? Um homem desse tem que morrer. Um homem desse não pode estar vivo, Natan. Me fala quem é esse homem. Se é do nosso povo, vamos mandar matar agora. Pois bem, Davi, é você esse homem. Misericórdia, né? É você esse homem. Aí ele joga-se o rosto em terra e ali vem o arrependimento, né? O pecado não está mais oculto, né? E aí acontece? Consequência desse pecado. Vamos abrir a Bíblia Sagrada em 2 Samuel, por favor. 2 Samuel 12. Glórias a Deus. Olha o que Deus manda Natan falar para Davi, versículo 7. Todos encontraram? Então disse Natan a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e te livrei das mãos de Saul. Te dei a casa do teu senhor e as mulheres do teu senhor, e em teu seio. E também te dei a casa de Israel e de Judá. Se isto é pouco, mais te acrescentaria se tu me pedistes tais coisas. Por que, pois, então desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que é mal diante dos seus olhos? Urias, do Eteu, feristes a espada, a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com espada dos filhos de Amon. E agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Olha aí, ó. Matou com espada, com ferro fere, com ferro será ferido. Ou seja, a espada não vai mais se apartar da tua casa. Tua casa veio uma maldição para a tua casa. Olha aí, misericórdia. Deus estava disposto a perdoar ele, mas a consequência Deus não tiraria. Ou seja, aí você vai saber o que aconteceu, né? Eu vou resumir para você tentar entender. Vamos lá. A consequência do pecado dele. O bebê morre, a criança nasce, mas não dura nada, morre. Mesmo ele jejuando 7 dias, quase em desespero, porque ele é apaixonado pelo filho dele com a Batseba, o bebê morre, com 7 dias de jejum. Há um incesto nos outros filhos com as outras mulheres, há um incesto entre os filhos dele, 2 irmãos lá, um se apaixona pelo outro, um mata o outro por causa disso. Então há morte entre eles, 2 irmãos se matam das outras mulheres, enfim, ele corre o risco de perder o seu reino para um dos filhos, você sabe quem é Absalão, né? E aí por diante. Enfim, aconteceu morte e desgraça, embora Deus tenha perdoado ele, porque ele verdadeiramente se arrependeu. Diga amém? Então, o que há em comum entre todos esses homens? Eles eram ungidos de Deus, mas mesmo assim pecaram, porque todos pecaram e todos carecem da glória de Deus.
Olha, é para termos uma quantidade maior de exemplos aqui. Poderíamos passar a noite aqui, passando por diversos homens, que você ficar de queixo caído, de ver o que esses homens cometeram, homens de Deus. Mas Deus mandou parar aqui, e até esses 3 só. E mandou pincelar rapidamente sobre Elias. Elias, o grande profeta de Deus, hein? O grande homem de Deus, grande profeta. O que acontece? Ele mata lá os 450 profetas de Baal lá, corta a cabeça deles toda depois que Deus faz aquela grande bênção, naquele grande desafio para mostrar quem é o Deus verdadeiro, que é a famosa passagem do profeta contra os 450 profetas de Baal. A igreja sabe disso, né? O que acontece depois? Ele vai, ouve falar um decreto da rainha Jezabel: olha, esse homem matou todos os profetas de Baal, do meu Deus, pois assim como ele fez com os meus profetas, ele vai morrer também amanhã. Ele está morto aqui. Ele, apavorado, com medo, faz o que? Foge, vai lá para as cavernas, nas montanhas, fica lá todo moadinho. Deus manda um anjo e fala: ei, o que você está fazendo aí, homem? Aí eu vim aqui porque acabou, minha vida acabou. Minha vida acabou. Tem crente assim aqui nesse meio? Que a minha vida acabou? Minha vida acabou. Deus não olha mais para mim, porque olha, a rainha vai me matar. Ô Elias, não vai te matar. Não, vai, ela deu ordem já. Olha, matou todos os profetas de Deus, agora só sobrou eu. Ô Elias, quem foi que falou para você que só sobrou você, Elias? Não sobrou só você, Elias. E eu não te mandei vir para cá, Elias. Sai daí, Elias, levanta, homem. Ele já estava morrendo, porque ele não estava nem comendo mais. Levanta, homem, vai comer, sai, vai para onde te mandar. Então Deus exorta ele. Um grande homem de Deus cometeu esse grande erro, né? De ter medo. Diga para o irmão do lado: quem tem Deus não pode ter medo. O medo ofende a Deus. Diga amém? Quem tem medo ofende. Irmão, o que mais dói um pastor é ouvir certas frases: ai, pastor, morro de medo, tal coisa. Ai, meu Deus, essa hora eu falo: o que eu estou fazendo no público, pai? Eu acho que eu falo grego, acho que eu falo outro idioma lá, ou essa pessoa fala de outro planeta, não sei o que acontece. O Senhor fala: calma, filho, calma. O inimigo cegou, surdeceu, ele muitas vezes ouve, mas não escuta. Calma, você tem que ter paciência. Que para mim é tão claro as coisas, amados, que eu não consigo entender como uma pessoa fala ter medo de alguma coisa, sendo que tem Deus no coração. Mas você é ser humano, pastor, eu sou ser humano, eu tenho medo. Você tem Deus, Deus é muito maior do que o medo, amados. O que pode acontecer para você ter medo? O que pode acontecer pior para você, igreja? É morrer. O que o apóstolo Paulo falou? Se eu morrer, é lucro. Amém ou amém? Olha aí, amados. Então, o que a morte pode fazer com você, cristão? Nada. Teu corpo volta para o pó, você vai descansar e aquele dia vai acordar no Senhor. Qual que é o problema? Amém, igreja? Mas Elias, um homem de Deus, por isso que Deus entende, porque todos carecem da glória, todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Elias. E Jonas então, hein? Meu Deus, eu não vou nem falar muito sobre Jonas, porque não tem muito o que falar, mas eu anotei aqui, Deus me permitiu anotar. Jonas, dispõe-te, vai a Nínive, vai pregar para aquele povo que você sabe lá, que eu tenho maior ira com eles. Fala: se eles não se converterem, eu vou destruir aquela cidade, eu vou matar todos eles lá. Oh, que beleza, Senhor, maravilha, eu não vou não. Isso eu venho falando há anos nas minhas pregações, que aquele povo vai morrer com as suas mãos. Eu não vou coisa nenhuma, eu vou para outro lugar. O Senhor pode mandar a brasa, mata aquele povo lá. O que ele fez? Desobedeceu, não se dispôs. Porque ele esqueceu que o Deus vivo é Deus de amor. Deus dá oportunidade para todo mundo, inclusive para Nínives. Amém, igreja? Por isso que não fica, você não pode ser crente feiticeiro. Você tem que ser um cristão com o amor de Cristo no teu coração. Amém? O amor que na cruz está e olha para os seus, para aqueles que te acabaram de te surrar, de zombar, de escarnecer, e olha para eles da cruz e diz: Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Amém ou não amém? A igreja consegue entender o que é cristianismo então? Amém? Então não precisa nem falar onde foi o erro do profeta Jonas, né? Mas qual será que é o foco dessa mensagem para nós encerrarmos devido ao horário? Qual será que é o foco? É entendermos que Deus, o que Deus diz em sua palavra,
que todos pecaram, em Romanos 3,3, e todos carecem da glória de Deus, é porque realmente Deus não é homem para mentir. Todos pecaram, todos, e todos carecem de serem trazidos de volta à verdade, ao caminho que leva à salvação. Amém, igreja? Eu convido a todos, em nome de Jesus, em 2 Crônicas. Eu olho para o relógio e fico apavorado, porque Romanos 3,23 então diz: porque todos pecaram. Acho que a igreja não tem nenhuma dúvida disso mais, né, amados? Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Então o homem necessita buscar a Deus, senão vai haver consequência do erro dele. Se ele persistir no pecado, amados, qual que é o pagamento do pecado, irmãos? A morte, igreja. Então, em nome de Jesus, ainda você está aí, ó, respirando, glorificando a Deus. Você está num corpo sujeito a pecado mesmo, amado e amada. Contudo, Deus está dizendo para você: filho, filha, desperta, disponha-te e vá me buscar com toda a força do seu coração, porque eu hei de mostrar minha glória na tua vida, se você crer. Diga amém, igreja? 2 Crônicas, olha que esse Deus é misericordioso. 2 Crônicas capítulo 7 e versículo 14. Aleluia, Jesus. Olha o que Deus fala para essa noite para nós aqui, ó. Se esse meu povo aí, ó, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, diga arrepender-se. Amém? Humilhar-se, orar e buscar a minha face e se converter, olha aí o arrependimento, e se converter, sair desse caminho, dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus as suas orações e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Diga glórias a Deus. Deus tem esse sentimento no coração, amado. Você está respirando? O que diz a Bíblia Sagrada no Salmo 156? Todo ser que respira, ou seja, amado, você está respirando, Deus ainda tem algo na sua vida, Ele confia em você. Então não fique olhando para a acusação do diabo, não fique abaixando a cabeça, deixando de buscar a Deus, porque o inimigo te convenceu que você não deve ir para a igreja hoje. Quantas pessoas que no dia da Santa Ceia, o inimigo planeja alguma coisa, aí a gente fala: ô irmão, você não teve na Santa Ceia, aconteceu uma coisa, aconteceu, eu tive um problema em casa, e eu, se fosse, eu ia estar pecando. Você pecou porque você não foi. Não é nem porque você caiu na cilada, foi porque você não foi, você optou em dar voz, ouvido a voz de Satanás. Porque Deus sabe que você peca e por que você peca. Ou você acha que tem alguma coisa oculta dos olhos de Deus? Não, igreja. Só que Deus está dizendo: olha, eu ainda não te julguei. Jesus, meu filho, foi enviado para te salvar. É só você conhecer a Ele, buscar a Ele com todas as suas forças, o entendimento, porque Ele é a minha justiça. Procura seguir os passos dele. Caiu, levanta, porque olha o que Deus diz aqui, ó, em nome de Jesus. Vamos comigo lá, por favor, em nome de Jesus, em Romanos 14. Olha o que Deus fala aqui, ó, para aqueles que confiam nele. Você confia em Deus, igreja? Então está aqui, amados, Romanos 14, olha aqui, ó, versículo 4. Eu não sei porque Deus está mandando pregar isso, mas você deve saber, né, amados e amada? Romanos 14, versículo 4. Olha o que Deus fala aqui sobre a questão da queda do homem. Já viu a frase que diz assim: o cair é do homem, levantar é de Deus? Ela está aí em Romanos, para quem não sabia, em Romanos 14, 4. Em outras palavras, mas é isso que Deus quer dizer. Olha ali, ó. Quem és tu que julga um servo alheio? É para o seu próprio Senhor que ele está em pé, ou até cai, mas estará em pé, porque poderoso é Deus, poderoso é Deus para o suster, para o firmar. Diga glórias a Deus. Diga para o teu irmão do lado: confia no Senhor, e Ele o mais fará. Amém, igreja? Você crê? Em nome de Jesus? Então, igreja, vamos abrir a Bíblia Sagrada em nome de Jesus por mais uma última passagem, em 1 Coríntios capítulo 10, porque olha o que Deus diz para nós essa noite, ó. Você que está aí em pé, ou pensa que está em pé, olha só, que a Bíblia diz: não é você que está em pé, não, você que pensa que está em pé. Tem muitas pessoas que acham que estão em pé. Olha o que Deus manda dizer para você nessa noite, para você ficar firme. Olha o que Ele fala, 1 Coríntios 10, versículo 12. Todos encontraram? 10, 12 de 1 Coríntios. Aquele pois que cuida estar em pé, olha só, aquele pois que pensa estar em pé. Alguma passagem de algumas traduções diz: aquele pois que pensa estar em pé, olhe, ou seja, cuide para que não caia. Diga amém? Se você cair, não se esqueça. Está com fôlego aí?
clame ao Senhor, arrependa-te do fundo do teu coração e vai e não peques mais. Amém, igreja? Porque, diga para o teu irmão do lado, esse é o tema da noite, diga para ele: o arrependimento sincero nos deixa em pé. Amém? Esse é o tema da noite, o arrependimento sincero nos deixa em pé. Então se coloque em pé, segure nas mãos do Senhor e aplauda ao Senhor Jesus, pois o arrependimento sincero nos deixa em pé. Amém, igreja? Está com fôlego aí? Louve ao Senhor, louve ao Senhor. Senhor Deus e Pai, teus filhos ouviram a mensagem do teu Santo Espírito. Quantos que o inimigo tem acusado diante de ti, Senhor, e esta noite a tua palavra mostra que aquele que se arrepende continua estando no Senhor, estando ligado no Senhor através de Jesus, e a tua palavra diz que nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Senhor, que venha a tua unção para libertar teus filhos de todo espírito de acusação, de toda seta maligna, que eles possam, Senhor, no próximo culto estarem aqui firmes, fortes e cada vez mais no propósito de te buscar de todo o coração, Senhor. Encha teus filhos da tua graça, enche da tua glória, Senhor. Transborda esses vasos da tua glória. Dê força a cada um deles, Pai, para que possamos, ao sairmos daqui, estarmos revestidos desta glória e possamos lá no mundo lá fora praticar tudo que estamos aprendendo da tua palavra, pois é conhecendo a Jesus, o teu Filho, através daquilo que o Senhor deu para nós, que é a palavra, pela unção do teu Espírito Santo, é conhecendo a Jesus, o teu Filho, é conhecendo a verdade que somos libertos. Que haja essa noite libertação, haja cura, haja restauração, haja transformação, mas principalmente a salvação em uma igreja, em nome de Jesus, com aqueles que estão na internet. Meu amado e minha amada irmão, irmã que nos encontrou, amigo, que nos encontrou nesse site, nesse blog, ou até mesmo no canal do YouTube, eu quero cumprimentá-lo, saudá-lo na graça e na paz do Senhor Jesus, e dizer que me sinto feliz em saber que você nos encontrou e que esta oportunidade é Deus que nos concedeu de estarmos nos conhecendo, você a nós através desse vídeo, e se Deus assim permitir, eu te conhecerei através da mensagem que nós trocaremos através do e-mail, pois esta campanha você pode fazê-la também aonde você estiver, porque através da internet hoje nós temos essa facilidade. Então as pessoas podem ser alcançadas aonde estiverem através das campanhas que Deus revela às suas igrejas. E se você sente de fazer uma campanha desta, que é uma campanha de libertação, não te custará nada, absolutamente nada, apenas a disposição de entrar em contato comigo, no e-mail que passa agora aqui na tela, e nesse e-mail você entra em contato comigo, eu mesmo. Esse e-mail é pessoal, eu olho ele quase que diariamente. Então eu estarei respondendo com o maior carinho para você e enviando para você na resposta, anexando uma folha desta. Aí você vai poder imprimi-la, quantas você quiser, porque assim como na igreja aqui eu sempre explico que é uma folha para cada causa, nunca faça duas causas numa folha só, e você vai entender, porque tem um formulário para ser preenchido e ele exige que seja uma causa para cada folha, tá bom? Então imprima quantas você quiser, faça quantas campanhas você quiser, salva até no teu computador essa folha, que você vai poder estar fazendo conosco quantas campanhas você quiser, no nome de Jesus, tá bom? Então, essa campanha vai gratuitamente para você, porque de graça nós recebemos e de graça eu te repasso, tá bom? No nome de Jesus, você só vem entrar em contato comigo, eu respondo para você, mandando essa folha, tá bom? Preenche e vamos estar em oração em 7 semanas. Abra semanalmente esse mesmo blog, ou procure na comunidade evangélica Mão de Deus, lá no Google, você vai encontrar o blogspot da igreja, e semanalmente na primeira página da nossa revista virtual, que é o blog, tem as mensagens sendo trocadas ali, cada quinta, sexta-feira da semana, há uma mensagem nova que é referente à mensagem passada. Hoje, por exemplo, é 22 de setembro de 2017, vai estar na semana que vem, ali por dia 29, dia 30 de setembro, vai estar essa mensagem lá, colocada lá. Então, em nome de Jesus, é assim sucessivamente, sempre abre uma semana depois, ou seja, você está sempre vendo um vídeo de uma semana antes, não tem problema, é só você fazer a campanha que semanalmente é trocado esses vídeos, amém? Então, são 7 semanas. Aqui na igreja, quem é que pegou a folha? Coloque-se em pé, que eu quero orar por sua causa, e enquanto você fala com Deus, eu vou estar aqui falando com o Senhor também. Se houver alguém na internet que está iniciando hoje uma campanha, coloque-se em pé
e vamos orar juntos. Enquanto o pastor fala ao microfone, é a sua oportunidade de falar com Deus e registrar no mundo espiritual as suas petições do que você deseja nesta campanha, em nome de Jesus. Fale com o Senhor. Senhor Deus, aí estão os seus filhos em oração, colocando diante da tua presença os propósitos, os motivos que eles estão iniciando a campanha da libertação, Senhor. É para a tua exclusiva glória que eles apresentam diante do teu altar, por saberem que tudo provém de ti, Senhor. Só o Senhor é Deus, é de ti que vem a vitória, Senhor, porque confiaram em ti, jamais serão confundidos, em nome de Jesus. Eu quero crer, Senhor, que nesse momento o Senhor está dando ordem a teus anjos para receberem cada petição e levar diante da tua presença, e será registrado na glória que este povo teve a fé verdadeira de colocar diante do teu altar esta causa, e será revertido para eles em bênçãos e vitórias, e o teu nome será glorificado através dos testemunhos que houverem, em nome de Jesus. Deu tempo de você falar com Deus? Qual o motivo da tua campanha? Então agora você vai para a tua casa, preenche ela com calma e vem cumprir 7 semanas, 7 sexta-feiras aqui, para a glória de Deus, cumprindo assim a sua campanha e aguardando e esperando em Deus. Amém? Eu quero agora falar com Deus a respeito da tua campanha, mesmo sem saber do que se trata. Agora você faça a seguinte oração comigo, em concordância. Digam todos essa oração juntos, em nome de Jesus, inclusive você na internet. Digam todos: Senhor Deus, eis-me aqui, em tua presença. Acabei de apresentar os motivos da minha campanha. Agora estou publicamente anunciando que eu creio a quem depositei esta campanha, e sei de quem virá essa vitória, pois tudo vem de ti, Senhor. É do Senhor que eu recebo essa vitória, e eu darei testemunho, e serão todos os inimigos envergonhados, porque virão a glória do Senhor sobre esta causa, porque eu creio em ti, em nome de Jesus. Os que creem digam amém. Então receba a tua vitória, preencha a campanha e venha cumprir até a 7ª semana, no nome de Jesus. Você também. Podemos assentar-se, preencha a tua campanha e venha mais 6 semanas em nome de Jesus. Vou convidar para estar em pé os que estão do 2º ao 7º dia, assim também na internet, por favor, em nome de Jesus. Não é necessário mais pedir, fazer oração de petição, né? Você já registrou lá no primeiro dia, você também na internet. Façamos uma oração única agora juntos, na mesma voz, declarando a seguinte oração no nome de Jesus. Digam todos: Senhor Deus, eis-me aqui mais uma vez em tua presença, em o nome de Jesus, declarando publicamente que a minha fé está inabalável, intocável, porque eu sei a quem entreguei e sei de quem recebo a vitória. Tudo vem de ti, em o nome de Jesus. Eu já tomei posse desde o primeiro dia, e eu darei testemunho da tua glória sobre esta causa. Quem serão envergonhados? Serão todos os inimigos que tentaram se levantar contra ela, mas não prevalecerão, porque o Senhor é Deus da minha vida, em nome de Jesus. Diga amém? Receba a tua vitória, igreja. Toma posse mesmo, não duvide, porque a palavra de Deus diz: se você orar crendo, não duvidando no seu coração, já pode glorificar, porque assim será convosco, diz o Senhor. Amém? Então tome posse, aplauda o Senhor Jesus. Aqueles que terminaram a campanha, dobrem a sua campanha, coloquem no vaso de oração. Você da internet, terminou a campanha, volta a falar comigo, entra naquele e-mail de novo. Eu vou te instruir como você deve fazer, proceder após o término da campanha, em nome de Jesus. Amém?